Num setor automóvel com propostas cada vez mais iguais entre si, o Suzuki Jimny é uma verdadeira lufada de ar fresco. A Suzuki resistiu à tentação de fazer um carro igual aos outros e manteve a essência do novo Suzuki Jimny nesta geração. Chassi de longarinas, eixo rígido atrás, caixa de rotoras, motor atmosférico 1500 cm3 de 4 cilindros, injeção multiponto, nem sequer a injeção é direta. E bem, no interior há uma pequena revolução e temos gadgets do século XXI. Mas vamos ver neste vídeo se efetivamente o Suzuki Jimny manteve a essência que fez deste modelo, o modelo icónico que é até aos dias de hoje. Quero começar este teste por fazer um pequeno apontamento. Normalmente, a avaliação estética é um campo muito subjetivo, mas no que diz respeito ao Suzuki Jimny, com todas as pessoas que eu me tenho cruzado, as respostas têm sido unânimes. Oh, é tão querido, tem um aspecto tão robusto, parece um Mini classe G. O Jimny, quanto a mim, é tudo isso. Tem um aspecto muito querido devido às suas dimensões, mas ao mesmo tempo tem um aspecto bastante robusto por ser quadrado e por nos fazer recordar as primeiras gerações deste modelo. Passando aqui para o interior, temos alguns apontamentos que nos fazem lembrar anteriores gerações do Jimny, nomeadamente aqui o painel de instrumentos com um aspecto bastante retro, mas que ao centro temos um computador de bordo que nos dá todas as informações que nós necessitamos durante a viagem, nomeadamente consumos, médias, quilómetros, velocidade. Pela primeira vez, um leitor de sinais de trânsito que nos diz a velocidade a que podemos circular em determinada via, enfim, um conjunto de valências que transportam diretamente este Jimny de onde estava para o século XXI. Continuando pelo restante interior, os materiais são duros como a carne de uma galinha velha. É tudo duro, não há um único material que seja suave ao toque, mas a montagem é muito rigorosa, tanto assim é que esta unidade que eu estou a conduzir já tem mais de 2000 km e não tem um único ruído parasita, tal não é a simplicidade e a solidez deste interior. Esta versão que eu estou a conduzir é a versão mais equipada de todas, é a versão Mod 3, que o que é que nos dá? Dá-nos um volante forrado a pele, dá-nos também um sistema de navegação, que ainda assim também já está disponível na versão GLX, ar-condicionado automático, vidros elétricos. Sim, há uma versão, a versão de entrada, que não tem sequer vidros elétricos e até fica bem num modelo destes nós darmos à manivela. Temos também um travão de mão com um apontamento cromado, que é exclusivo desta versão, e já que estou a falar do equipamento da versão Mod 3, temos LEDs à frente, temos também uns vidros escurecidos atrás, enfim, alguns detalhes que transformam este Suzuki Jimny num modelo um bocadinho mais burguês. Confesso que fiquei surpreendido, foi por a Suzuki em todas as versões, eu vou repetir, todas as versões, ter equipado este modelo com sistema de travagem automático, leitura de sinais de trânsito, cruise control, enfim, tudo sistemas que nós estamos habituados a ver apenas nas versões mais equipadas e que a Suzuki, por questões de segurança, decidiu colocar em todas as versões, inclusivamente na versão mais barata, que apesar de ser a mais barata, não é propriamente barata, são 21.500 euros. Falando de espaço interior, foi uma boa e uma má surpresa. Boa surpresa nos bancos traseiros, porque eu não estava à espera de conseguir viajar durante 40 km sem me queixar muito das costas lá atrás e consegui fazê-lo. Tenho espaço quase suficiente para as pernas e espaço quase suficiente para os pés. Aquilo que não é suficiente e que foi uma terrível surpresa foi a capacidade de mala. São apenas 85 litros. Nem uma mochila cabe lá atrás. Felizmente dá para recolher os bancos de forma bastante simples e bastante prática e podemos aumentar a capacidade de bagageira para cerca de 377 litros e aí sim já dá para levar tudo aquilo que queiramos. E acreditem, caso comprem este carro, vão rebater os bancos muitas e muitas vezes. Agora que já vos falei do interior deste modelo, vou-vos falar das questões mais técnicas, nomeadamente em termos de motor e também de chassi. Em termos de chassi, temos um chassi de longarinas com eixo rígido atrás e, contrariamente àquilo que eram as minhas expectativas, oferece um nível de conforto
muito acima daquilo que seria expectável e não tem nada a ver com a anterior geração do Jimny. Em estradas esburacadas como estas, a suspensão consegue absorver de forma exemplar todas as imperfeições do piso. Temos um problema com apenas 3,5 metros de comprimento e com uma distância entre eixos tão curtinha, a passar pelos buracos a velocidades um bocadinho mais elevadas, perturbamos todo o chassi e o carro desequilibra-se e torna-se bastante instável. Felizmente temos um sistema da SP que está relativamente bem calibrado e nos tira de situações um bocadinho mais complexas. Devido a esta distância entre eixos tão curtinha, fazer troços rápidos em todo o terreno é relativamente difícil, portanto temos de moderar muito bem a nossa velocidade. Claro que dá sempre para desligar o ESP, mas só até aos 30 km/h. E isso permite-nos fazer algumas brincadeiras, alguns atravessanços e enfim, em colocar a traseira a rodar. É tão divertido conduzir este carro, acreditem, isto é mesmo divertido. Bem, acabei de entrar em estrada e vou-vos dizer quais é que são as minhas sensações ao volante do Jimny. Em termos dinâmicos, daquilo que eu já andei com o carro, não esperem um carro com comportamento dinâmico exemplar, não é de todo. É seguro, tem reações relativamente previsíveis, mas o feedback da direção é uma direção, recordo, com sistema de esferas circulantes, não oferece muito feedback. A grande surpresa para mim é o facto de o conforto ser bastante aceitável até para um carro com estas características técnicas. É possível fazer uma viagem em estrada nacional e não cansar excessivamente as costas. A suspensão consegue filtrar bastante bem as irregularidades e não sentimos que o chassi saltite em demasia. Chegamos às curvas e não há milagres. Eu estou a fazer aqui esta rotunda e ele adorna excessivamente a carroceria, mas se nós não apertarmos demasiado com o Jimny, o comportamento dinâmico é mais que suficiente para a maioria das situações do cotidiano. Quanto ao motor, temos um motor de 102 cavalos com apenas 130 Nm de binário máximo a umas tardias 4.000 rotações por minuto. Não é de estranhar, este motor é atmosférico, mas é até bastante agradável de utilizar em estrada. Os consumos não são muito elevados, conseguimos fazer médias em torno dos 6 litros se não passarmos dos 90 km/h e em cidade contem com cerca de 7,4 litros a 8 litros, dependendo da forma como tratam o acelerador. Já em autoestrada é que é difícil conviver com este motor, porquê? Porque a desmultiplicação da caixa é muito curtinha e facilmente atingimos as 4.000 rotações a apenas 120 km/h. Parte boa disto tudo é que deve ser uma mecânica muito robusta. É um motor 1500 de 4 cilindros com injeção multiponto, portanto estamos a falar de um motor com características que nos recordam as motorizações de há alguns anos atrás. Não temos turbo, não temos injeções complexas, não temos sistemas de abertura variável de válvulas, portanto este carro é muito provável que seja possível colocar aqui mais alguma potência sem beliscar a fiabilidade. Quem procura o Jimny certamente vai querer passar muito tempo, ora em cidade, ora em todo o terreno. E portanto, falando da cidade, devido às suas dimensões muito compactas, é um carro extremamente fácil de levar. Quanto ao motor, apesar de só ter o binário máximo às 4.000 rotações, como a caixa é curtinha, ele safa-se muito bem no trânsito urbano e é muito divertido de levar. É fácil passarmos pelo trânsito como se nada fosse, e é um modelo que neste ambiente se comporta mesmo muito bem. Vamos entrar novamente em todo o terreno e vamos aproveitar para explorar um bocadinho as capacidades de todo o terreno deste modelo. Vamos a isso? Bora! Aqui em todo o terreno, apesar das limitações em estradões mais abertos, é muito difícil não andarmos com um sorriso nos lábios, porque ele é tão ágil, tão pequenino, que nós colocamos-lo exatamente onde queremos. E olhem, eu vou aproveitar esta casinha aqui para colocar à prova as suas aptidões todo o terreno. Antes de iniciarmos a nossa pequena aventura todo o terreno, temos aqui o seletor das rotoras, onde podemos selecionar as 4 altas, ligamos a tração, porque ele normalmente é um tração traseira, não é um tração dianteira como é habitual nos SUVs, e depois carregando para baixo temos também as 4 baixas. Este manipulo não é eletrónico,
é mecânico e, portanto, conseguimos sentir quando estão engrenadas as baixas e quando estão engrenadas as 4 altas. O ângulo de ataque do Jimny é de 39 graus, o ângulo ventral é de 29 graus e o ângulo de saída é de 49 graus. Portanto, estamos a falar de um carro que em todo o terreno é capaz de chegar a praticamente todo lado. Já a altura disponível ao solo também é bastante boa, são 210 milímetros de altura, o que nos permite, de facto, enfrentar quase todo o tipo de obstáculos. Já está, já subi, não bati em lado nenhum, o que é impressionante. Devagarinho este carro chega a todo o lado. É pena não termos bloqueio do diferencial dianteiro, central e traseiro, não temos nenhuns, mas ainda assim, com jeitinho, como é um carro muito leve, conseguimos ir a praticamente todo o lado. Sítios que os SUVs normais jamais ousariam chegar. Portanto, temos um carro capaz de chegar a praticamente todo o lado. Olhem para isto. Epa. Sobe sem dificuldade nenhuma. Tudo isto é mesmo engraçado. É mesmo. Que diversão. Fazendo agora um bocadinho aqui este estradão. Estou com as baixas ligadas, portanto tenho uma relação de caixa mais curtinha e portanto tenho um motor mais reativo. Eu acelero e tenho sempre o motor no ponto de repousado da rotação. Com as 4 baixas ligadas já tenho o ESP sempre desligado e isso permite-me fazer aqui algumas brincadeiras moderadas, naturalmente. E conseguem ouvir? Conseguem ouvir a caixa, o zoar da caixa? Muito divertido. Exigente, mas divertido. A grande surpresa deste ensaio foi que em todo o terreno o Jimny conseguiu conservar todas as suas aptidões de todo o terreno e em estrada não é tão limitativo como a anterior geração. Oferece um nível de conforto bem acima daquilo de que eu estava à espera. Eu vejo-me a conviver com este carro diariamente e o motor, bem, apesar de curtinho, serve para a maioria das incursões em estrada, em autoestrada é mesmo muito limitado, mas em cidade é até bastante agradável de utilizar. Portanto, a Suzuki fez um ótimo trabalho. Se nós estivermos dispostos a conviver com um carro que tem as suas limitações em estrada devido à sua arquitetura, mas por outro lado nos oferece verdadeiras capacidades de todo o terreno, o Jimny é o carro para vocês. Que alternativas é que existem ao Suzuki Jimny? Bem, temos o Panda 4x4, que é um carro mais citadino do que propriamente um todo o terreno. Este é bem melhor em todo o terreno. O Panda é bem melhor em estrada. E por este nível de preços temos também outro carro que oferece muito mais em termos racionais. Que carro é esse? É o Dacia Duster, que oferece mais espaço, oferece um motor mais potente, uma motorização diesel e é mais barato do que esta versão que eu estou a conduzir, custa 25 mil euros, enquanto que a versão mais cara do Duster não deve chegar aos 24 mil euros e oferece mais espaço, mais conforto e equipamento, bem, equipamento fica ela por ela. Tenho de vos confessar que fiquei apaixonadíssimo pelo novo Suzuki Jimny, mas sejamos francos, do ponto de vista racional este carro não faz grande sentido, afinal de contas a autoestrada tem as suas limitações, o espaço nos bancos de trás é muito pequeno e a mala é praticamente inexistente. Já do ponto de vista emocional, este é um carro que nos faz sentir vivos, que nos dá vontade de partir à aventura e isso é algo que poucos modelos hoje em dia podem oferecer. E eu tenho a certeza que não sou a única pessoa a pensar assim,
porque a Suzuki tem-se visto e desejado para conseguir responder a todas as encomendas que têm chegado deste modelo, apesar do preço. Quanto a mim, despeço-me de vocês, um grande abraço e até à próxima.